Olá, seja bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos sequência às lições da Escola Bíblica Dominical, com a lição de número 4, da revista da editora Betel. O título da lição é O verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. O texto base é no Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 3 ao 8. A lição de hoje, eu diria, ela traz um dos assuntos mais importantes para a vida cristã, especialmente para aqueles que já assumiram ou ainda vão assumir cargos na obra de Deus. Vamos tratar sobre a submissão, com base no texto bíblico de João, capítulo 13. Submissão é uma predisposição que todos nós devemos demonstrar para obedecer a determinações recebidas sem questionar. Isso é a definição talvez mais fácil, mais simples de submissão. Na Bíblia, a submissão é uma forma de conduta de todo cristão. O indivíduo submisso se caracteriza pela disposição para obedecer àquilo que lhe é passado, aquilo que lhe é ordenado. Agora, um detalhe é que a submissão ela deve ser voluntária. Caso ela não seja voluntária, ela se torna uma subserviência, onde a pessoa ela serve de praticamente um fantoche nas mãos daquele que dá ordens. Para que seja obediência, ela tem que ser um ato voluntário. Embora seja uma conduta recomendada, a Bíblia não dá a ninguém o direito ou a prerrogativa de ser superior aos demais. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que quem quiser ser o maior deve servir a todos. O próprio Senhor Jesus disse isso em Marcos capítulo 10, versículo 44, quando disse o seguinte: "E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos." Então, aqui está a lógica no reino de Deus. Ela é o inverso do que é lá fora no mundo, tá? E, embora a proposta da lição tenha sido falar sobre a submissão às lideranças na igreja, no comentário, o comentarista ele conduziu o assunto para a submissão a Deus e não à liderança que está na igreja, tá? Hoje nós temos a liberdade de escolher até a igreja onde for mais conveniente para congregarmos. O que nós não podemos é nos levantarmos contra quem estiver na liderança da igreja, seja o pastor ou um líder de um departamento. Nós não somos obrigados a congregar numa igreja, não somos obrigados a aceitar cargos numa igreja, mas se o fizermos, nós estamos nos colocando na obrigação de ser submisso a quem está tanto na direção da igreja, quanto quem está na direção dos departamentos. Na verdade, enquanto estivermos sob a liderança de qualquer obreiro, é dever nosso, sob pena de transgredir a palavra de Deus, ser submisso, acatando todas as decisões tomadas de maneira criteriosa e com observação de princípios bíblicos. Claro, ninguém vai ser submisso à tirania, ninguém vai ser submisso a uma pessoa que não sabe liderar e quer impor a sua liderança. Aí não dá para você ser submisso. Não é disso que a Bíblia trata. A Bíblia trata de uma situação normal, onde todos desempenham seus papéis de acordo com os princípios da palavra de Deus. No comentário que nós faremos desta lição, vamos nos concentrar na submissão que devemos ter em relação aos demais obreiros que estão ao nosso lado. Embora, como eu disse, o comentarista ele tenha optado nos tópicos que ele abordou em colocar a questão da submissão a Deus. E eu estou colocando a questão da submissão à liderança da igreja
e entre todos aqueles que trabalham na obra de Deus. Vamos considerar os mesmos tópicos utilizados pelo autor do comentário e com pequenas adaptações. Nada que mude o tema que ele quer discutir naquele tópico. O primeiro tópico que ele colocou foi erros de um discipulador. E eu alterei esse item para erros que muitos obreiros cometem. Tá? Mesma coisa. O segundo tópico ele disse a igreja tem dono. E eu coloquei que a igreja tem um Senhor ao qual devemos obediência e submissão. Ok, aqui eu estou conduzindo o comentário mais para a questão da obediência a Deus também. E o terceiro tópico que ele coloca é o discípulo serve propósitos. E eu coloquei como desempenhar o nosso ministério. E, claro, eu vou incluir aqui um tópico de número 4, que seria o tópico das aplicações. Tá? E o meu objetivo nessa lição é reconhecer que devemos ser submissos aos que estão servindo juntamente conosco na obra de Deus. E o primeiro tópico, vamos lá, conforme a revista, erros de um discipulador, e eu coloquei erros que muitos obreiros cometem. É claro que aqui eu estou colocando muito do meu ponto de vista. É evidente que cada professor da escola bíblica terá liberdade para fazer uma abordagem mais ampla, de acordo com a sua opinião, de acordo com a sua perspectiva desse tema na obra de Deus. E talvez o maior erro que cometemos quando somos chamados para o serviço no reino de Deus é o de achar que nós fomos escolhidos porque nós temos qualidades para isso. Esse é um grave erro que a gente comete. Irmãos, nenhum de nós deve se achar com qualidades, com competência, com habilidades suficientes para servir a Deus. Eu vejo na Bíblia que todos os grandes homens de Deus, sem nenhuma hipocrisia, foram humildes ao reconhecer que nenhum deles tinha as condições necessárias para servir. E não somos nós que vamos nos achar com essas capacidades todas, com essa condição toda. Após a presunção de achar que nós temos capacidades, que nós temos habilidades para servir a Deus, o pior defeito de um obreiro é a bajulação aos superiores hierárquicos. Nada, eu diria, pode desqualificar mais um homem que pretende servir a Deus do que ser um bajulador. Sabe por quê? Porque quem bajula não tem confiança em si mesmo. Não tem segurança daquilo que ele mesmo é capaz de fazer. Então, o caminho mais curto para ele atingir os seus objetivos de obter uma função, um cargo na igreja é bajular. E isso é profundamente lamentável porque isso desqualifica você totalmente. Eu diria até que é preferível que você nunca ocupe uma função na igreja do que ser um bajulador para conseguir isso, tá? Aliás, não precisamos de função na igreja para servir a Deus. Então ninguém precisa bajular ninguém para obter uma consagração, para ser indicado para alguma coisa, para ser empossado em alguma coisa. Se você quer servir a Deus do jeito que você é, sirva. Não há necessidade de cargo, de função, de nada. Sirva a Deus, tá? E nós devemos lembrar que foi Deus, por sua graça, que nos chamou. Veja o que Jesus disse no capítulo 15, versículo 16 de João. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então é essa perspectiva que cada um de nós deve ter
para servir a Deus, é de que é Ele quem nos chama, é Ele quem nos coloca nos lugares que Ele quer que nós sirvamos. E é isso que nós precisamos fazer. Nada mais que isso. Só isso é o que nós precisamos fazer. E o princípio, aliás, que está por trás da nossa escolha como obreiros, feita por Deus, é o mesmo que estava por trás da escolha de Israel, quando foi escolhido para ser a nação que conduziria a humanidade na presença de Deus. Veja o que Moisés, escrevendo, disse aos judeus, aos israelitas, no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 até o 9. Diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então veja, esse mesmo princípio que fez com que Deus elegesse Israel para ser a nação que teria a responsabilidade de conduzir o homem na presença de Deus, é a mesma que Deus utiliza para chamar a cada um de nós para servir a Ele no seu reino. Não é merecimento, não é porque somos bons, não é porque temos nada demais, é porque Ele é gracioso para conosco. E ninguém, ao ser chamado, pode fazer qualquer tipo de exigência ou imposição para servir. Isso não é liberdade que a gente pode ter. Veja o que as Escrituras diz do próprio Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 45, ele diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha, se o próprio Jesus, ele veio com essa finalidade de servir, o que é que nós podemos fazer? Ele disse: eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele disse que quem diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Então não há como você fugir desta regra. Da mesma forma, portanto, quem exerce liderança não deve considerar aqueles que estão abaixo da sua posição como seus serviçais, ou que são obrigados a fazer o que eles desejarem sem nenhum senso crítico. Todos nós devemos servir, todos nós devemos ser submissos às lideranças nas igrejas. Então, portanto, enquanto você está congregando numa igreja, você precisa ser submisso à liderança dela. Quer você concorde totalmente ou não com as decisões que essa liderança tomar. Nós precisamos entender isso. Esse é um dos princípios básicos para a gente servir a Deus, ok? E tudo que vamos fazer ou decidir em questões relacionadas à igreja, aí sim nós precisamos ser unânimes. Veja o que Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, versículo 16. Sejam unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, e não sejam sábios em vós mesmos. Essa aqui tem sido uma falha muito recorrente entre os obreiros, de acharem que têm determinado conhecimento, de acharem que sabem mais do que determinadas pessoas, e querem, por isso, impor as suas opiniões e discordam. E isso é
muito complicado e isso sempre tem trazido consequências severas para o ministério dessas pessoas, ok? A harmonia no ministério, ela necessariamente passa por recebimento de ordem, cumprimento de ordem, determinações e obediência, submissão a quem está na posição superior a você ou até mesmo quem está do seu lado. Nós não temos que ser submisso apenas aos que mandam, nós temos que ser submisso àqueles que estão fazendo de alguma forma algo que precisa da nossa ajuda, do nosso apoio, enfim. Tanto os líderes que estão no topo da pirâmide de comando, quanto aqueles que estão lá na base, todos nós devemos ter essa mesma conduta, esse mesmo tipo de visão, de perspectiva na igreja. Nenhum de nós deve considerar ninguém inferior a nós e ninguém deve achar que é superior aos outros. Essa é uma falha que tem também sido muito vista nas igrejas, quando as pessoas acham que são superiores aos outros. E Paulo disse isso aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse é o modelo ideal de conduta de um servo de Deus. O nosso segundo tópico, a igreja tem dono ou a igreja tem um senhor ao qual devemos obediência e submissão. Eu gostaria de fazer um destaque aqui para algumas características que deve ter todo aquele que serve na obra de Deus. E essas características, elas podem ser tanto aplicadas em relação a Deus, como elas podem ser aplicadas também àqueles que estão em lugar de comando superiores a gente. Veja, a primeira coisa que nós devemos lembrar ao receber uma posição de destaque na igreja é que nós estamos ali para servir. Irmãos, a igreja é o único lugar que não deve ter chefe. A igreja deve ter servos. A igreja não tem quem manda, a igreja tem quem obedece. E é isso que nós precisamos fazer na obra de Deus. E se nós estamos ali para servir, devemos fazer isso da melhor maneira possível e, preferencialmente, ir além daquilo que nos é determinado fazer. Veja o que a palavra de Deus diz, Lucas capítulo 17, versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Veja, se você faz aquilo que você é obrigado a fazer, aquilo que você precisa fazer, aquilo que é da sua responsabilidade, você não está fazendo nada demais. Então, na igreja, a gente deve sempre ter em mente o seguinte: nós estamos aqui para servir. E a segunda coisa que devemos nos lembrar é que o Senhor da igreja é Deus. E como Senhor, toda a glória pertence a Ele. Olha o que Isaías capítulo 42, versículo 8 disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro eu não darei. Note que nenhum de nós, por maior que seja o cargo que ocupemos, temos o direito de querer usurpar essa glória, ou ser elogiado, ou ser prestigiado, ou enfim, fazer qualquer coisa que faz com que a nossa presença seja notada. Amados, tudo que fazemos na igreja para a glória de Deus, é a Ele que cabe toda a glória, a nós só o servir. E ainda devemos estar muito felizes com isso. A terceira coisa que nós devemos nos lembrar é que, diferentemente das instituições mundanas, onde quem está acima manda em quem está abaixo, aqui é diferente. Na igreja não tem senhores, a igreja tem servos. E é isso que nós precisamos
nos compenetrar. Seja você uma pessoa que ocupa um cargo elevado, seja você um obreiro mais simples, um auxiliar que desempenha uma tarefa quase insignificante na igreja. Para Deus, o que vale no desempenho das nossas funções não é o que fazemos, mas como fazemos. Não adianta ser um pastor de uma grande igreja, um presidente de um campo ou algo maior ainda, se serve a Deus de forma equivocada, de forma errada. Talvez o galardão dessa pessoa, e provavelmente será menor do que a de um auxiliar ou a de um obreiro recém-empossado que faz o seu trabalho com zelo, com amor, respeitando aquilo que deve ser respeitado na obra de Deus. E nós sabemos que existem pastores, existem obreiros, aliás, não pastores, mas obreiros, que não aceitam sequer ser ensinados na escola bíblica dominical por um obreiro que não seja acima dele. Se você está dando aula na classe de presbíteros ou de evangelistas, você não pode ser um diácono, você não pode ser um auxiliar, você tem que ser alguém que esteja acima dele. Tá? Essa é uma demonstração de arrogância que não deveria e não deve existir dentro da igreja. Escola bíblica dominical não é lugar de você fazer testes com obreiros para ver se eles dão ou não dão conta de dar aulas. Escola dominical é para quem é chamado para o ensino. Isso tem que ficar muito claro, tanto para a classe quanto para aqueles que vão dar aula nas classes. Veja, meu irmão, se você foi chamado para servir, faça isso. Não queira ocupar outro lugar senão o de servo, e seja humilde. A glória no reino de Deus não é nossa, mas dele, só dele, aliás. Aqueles que são chamados para servir devem ter em mente que existem situações e comportamentos como orgulho, autoritarismo e descontrole emocional que prejudicam o ministério, além de desonrar, com certeza, aqueles que são chamados. Todos que estão com os cargos de direção na igreja devem saber que precisam ouvir os seus liderados. Líderes que não ouvem liderados, com certeza está caminhando numa direção errada. Ele pode ser muito capaz, ele pode ser indicado por Deus, não há dúvida disso, mas todos que lideram precisam ouvir seus liderados. Um caso clássico desses, de uma pessoa que é chamada para fazer uma coisa, mas ouve quando recebe uma sugestão, é o caso de Moisés no deserto. Eles estavam no deserto quando chega alguém para Moisés e diz: o que você está fazendo está errado. E ele humildemente ouve e executa exatamente a sugestão que foi passada para ele naquele instante. Essa é uma lição que nós precisamos, com certeza, aprender. Além do mais, líderes estão ali para dar exemplo e não ordens. Nós não podemos nos esquecer do exemplo de Gideão. Todos nós nos lembramos do episódio de Gideão e os 300 contra os amalequitas. Mas veja que Gideão, ele não manda os soldados atacarem o acampamento dos inimigos. Ele não determina o que eles devem fazer. Pelo contrário, ele chega para eles e diz o seguinte: olhe para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu
ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Como eu fizer. O líder é para isso. Ele é para dar exemplo. Ele é para colocar na frente de batalha, mas antes de colocar alguém na frente de batalha, ele tem que estar ali. Ele tem que dar exemplo. Ele tem que trabalhar. Existe diferença entre liderar e chefiar. O obreiro é líder, não chefe. Líder dá exemplo, chefe dá ordens. Portanto, não se esqueça que quem está na obra de Deus está liderando e não chefiando. O terceiro tópico da nossa lição de hoje, o discípulo serve propósitos. E eu alterei esse tópico para como desempenhar nosso ministério. Eu quero chamar a sua atenção para algumas qualidades daqueles que ocupam cargos de liderança, cargos de obreiro dentro da igreja. E eu quero começar dizendo o seguinte: Deus, Ele promove as pessoas na igreja para cumprir propósitos e servir melhor. Deus não nos coloca em cargos na igreja para a gente ter destaque, para a gente ter uma estrelinha na lapela e todos olharem para a gente admirados porque somos obreiros. Não. Quando Deus nos chama para alguma coisa. Nós somos separados para o ministério para fazer alguma coisa, e é assim que devemos agir. Quem serve no ministério deve ter em mente que a sua principal função ali é para servir. Há alguns anos nós tínhamos uma frase na igreja, eu me lembro de ouvi-la inúmeras vezes, principalmente em ocasiões em que haveria consagração de diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. E essa frase era o seguinte: o diácono, ele é separado para servir a igreja. O presbítero é separado para servir ao diácono e à igreja. O evangelista é separado para servir ao presbítero, ao diácono e à igreja. E o pastor? Ele é separado para servir ao evangelista, ao presbítero, ao diácono e à igreja. Essa deve ser a nossa postura no cargo que ocuparmos dentro da igreja. Estamos para servir a todos que estão tanto abaixo quanto acima de nós. É isso que nós devemos fazer. Obreiros que querem protagonismo e se negam a acatar ordens não servem para o serviço no reino de Deus. Olha o caso de Diótrefes, 3 João versículo 9. Era um obreiro, certamente tinha qualificações, certamente tinha capacidade para ocupar aquele cargo, mas queria protagonismo, queria estar na frente, queria mandar mais do que devia. E o resultado foi uma reprimenda que está registrada na Bíblia. Portanto, foi algo muito grave. A epístola que João mandou para aquela igreja tinha como objetivo corrigir a falha de Diótrefes, que queria protagonismo. Obreiro não é para ser protagonista. Obreiro é para ser uma pessoa que se coloca à disposição para servir. Aliás, a palavra grega que designa a chamada para o ministério é o peretes, que deve ser traduzida como aquele que é subordinado, aquele que serve ou está a serviço de alguém. Tem sentido de servir, ministrar, ser útil. Outra palavra que designa o termo grego o peretes é serviço pesado. Então veja que
fazer a obra de Deus, servir a Deus, desempenhando o seu chamado para o ministério, é fazer aquilo que ninguém muitas vezes quer fazer. É fazer o serviço pesado. É isso que é a nossa ocupação no ministério. E é isso que nós devemos fazer. Fazer aquilo que ninguém quer. Na lição de número 3, eu fiz a recomendação do livro do Samuel Morris, o testemunho daquele rapaz que fazia o que ninguém queria fazer, que deu um exemplo extraordinário no ambiente que frequentava e deixou uma marca que jamais foi esquecida dentro daquela universidade. Procure esse livro se você ainda não leu e leia. Eu disse que ia destacar aqui algumas qualidades daqueles que servem. E as primeiras qualidades que eu diria que são indispensáveis a uma pessoa que serve como obreiro na igreja é pontualidade e responsabilidade. Nada, eu diria, desqualifica mais um obreiro para o serviço no reino do que a falta de pontualidade e de responsabilidade. Eu diria que se você não é pontual e nem é responsável, você não serve para ser obreiro. Uma professora da APEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças, com quem eu tive o privilégio de fazer um curso em 1985, aquela professora, ela dizia o seguinte: ser pontual não é chegar na hora, é chegar adiantado. É isso que é ser pontual. Ter responsabilidade é você não deixar que absolutamente nada interponha-se entre você e a sua obrigação na obra de Deus. A segunda qualidade que eu acho também indispensável é a humildade. Eu diria até que sem humildade ninguém pode assumir cargo ou função na obra de Deus. Porque se isso acontecer, vai ser, com certeza, uma oportunidade para que aconteça algo errado. A falta de humildade é um empecilho gravíssimo que atrapalha, com certeza, a vida de qualquer servo de Deus. A terceira qualidade que eu acho também indispensável para o desempenho do ministério é fidelidade e lealdade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Eu quero até destacar a diferença entre fidelidade e lealdade. Fidelidade é uma obrigação que temos decorrente de algo formal. Houve uma determinação formal, então você deve ser fiel. Quando você assumiu a responsabilidade de ser um obreiro, provavelmente alguém conversando com você perguntou se você seria submisso à igreja, obediente aos seus superiores e cumpriria com as suas obrigações. E diante dessa pergunta, ou dessas perguntas, você disse sim. Ou seja, você fez um compromisso formal de ser fiel. Agora, a lealdade não. A lealdade é uma opção sua. Você voluntariamente é leal. Você é leal porque você ama a obra de Deus. Você é leal porque você ama aqueles que trabalham com você na obra de Deus. Você é leal porque você quer o bem da obra de Deus. A lealdade é um ato voluntário em que você se obriga, você mesmo se obriga a se submeter àqueles que estão à sua volta e a jamais
fazer qualquer coisa que os prejudique ou que os traia. Isso é lealdade. A quarta qualidade que eu diria extraordinariamente necessária é a obediência. A gente não pode falar de obediência na Bíblia sem dar o exemplo clássico de Samuel e Saul. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 é o versículo clássico nesse sentido. Samuel pergunta para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Obedecer é melhor do que sacrificar. Nunca se esqueça disso. Não adianta você querer fazer algo muito difícil, algo que vai te dar um destaque, se você não é obediente, se você não obedece a comandos, a ordens que vêm para você. A quinta qualidade, eu diria que ela é aquilo que te dá capacidade de agir sem ultrapassar limites, tanto no falar quanto no fazer. Eu estou me referindo à prudência. O obreiro precisa ser prudente, muito prudente. Veja, olha o que Deus disse a Josué quando ele assumiu a liderança do povo antes de cruzar o Jordão e começar a possuir a terra que Deus havia prometido a eles. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Desviar-se para a direita ou para a esquerda significa ir aos extremos, ser radical. Todos nós precisamos ter equilíbrio, ser ponderados. A prudência é exatamente a característica que nos permite isso. É como Pedro disse, ser sóbrio. É isso que é prudência. Então, nós precisamos tomar cuidado. Ele disse, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15, ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Sabe? Então, isso são características que são indispensáveis a cada um de nós que serve ao Senhor na sua obra. A sexta qualidade, eu diria que é aquilo que nos capacita a fazer as coisas com dedicação, com esmero, e está muito associada à nossa responsabilidade na obra de Deus, que é a diligência. O escritor de Provérbios, olha o que ele diz a respeito da diligência. Provérbio 22, versículo 29. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Será posto perante os... não será posto perante os de baixa sorte. Portanto, ser diligente é você fazer tudo com dedicação. A sétima e última qualidade que eu separei e que nós devemos buscar com muito zelo é a vigilância. Uma pessoa que não sabe vigiar, ele não alcança nada na vida espiritual, principalmente na vida espiritual. Pedro, quando escreveu a sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele disse, sede sóbrios, vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Isso é absolutamente necessário que todos nós tenhamos cuidado e sermos vigilantes.
vigilantes no falar, vigilantes no fazer, vigilantes em tudo, sabe? Antigamente tinha um corinho na igreja que a gente começava cantando assim, olha, cuidado olhinho no que vê, cuidado mãozinha no que pega, cuidado pezinho onde vai. Ser vigilante é você tomar cuidado com isso. E eu quero encerrar esse comentário colocando aqui para a gente refletir algumas aplicações que eu gostaria que você observasse. A primeira delas é que, se você quer servir a Deus na sua obra, procure ser dedicado, comprometido com o reino de Deus. Deus não chama pessoas descompromissadas. Deus pode usar alguém que não tenha tanta habilidade. Deus pode usar alguém que não tenha tanto conhecimento, mas Ele não chama quem não tem compromisso com Ele. Eu, enquanto superintendente de escola bíblica, eu sempre tive uma máxima comigo, e eu a apliquei ao longo da minha vida como superintendente de escola bíblica dominical. É melhor você trabalhar com alguém que não é tão preparado, mas é comprometido, é responsável, do que você trabalhar com alguém que é muito bom, mas não tem compromisso. Então é isso que nós precisamos fazer. Pense nisso. Segundo, devemos nos lembrar que o que nos qualifica para a obra de Deus não é a capacidade humana, mas o zelo em servir. A nossa vocação, a nossa chamada. Eu creio que ser obreiro é absolutamente necessário para ser obreiro, que você tenha convicção da sua chamada. Irmãos, nós precisamos ter registrados o dia, a hora em que Deus nos chamou para determinada função na obra de Deus. Eu não tenho dúvidas nenhuma da chamada que eu tenho para a obra de Deus. Eu me lembro o dia, a hora e as circunstâncias nas quais Deus me chamou para fazer aquilo que eu me sinto bem fazendo na igreja. A terceira aplicação que eu quero chamar a sua atenção é que nosso maior compromisso na obra de Deus é servir e não dar ordens. Não se esqueça disso. Mesmo que você esteja no lugar mais alto da hierarquia, você não foi colocado ali para dar ordens. Você foi colocado ali para servir. Até mesmo quando você vai dar ordens para alguém, determinar alguma coisa, você está ali sendo submisso e servindo a Deus, e não para aparecer e mandar. A quarta aplicação que eu gostaria de fazer é, se queremos servir a Deus, devemos seguir modelos de liderança baseados nos princípios bíblicos. Irmãos, nada que nós façamos na igreja pode ser dissociado daquilo que as Escrituras determinam. Nada. Tudo que você faz precisa estar embasado, fundamentado naquilo que a Bíblia nos ensina. E por último, não há como servir a Deus na igreja se você não sabe ser submisso aos que estão acima ou ao seu lado na hierarquia da igreja. Submissão. Essa é a chave para você abrir todas as portas que você quer, como obreiro, na casa de Deus, na obra de Deus. Seja submisso aos que estão na sua frente, àqueles que estão no comando da igreja que você está. Irmãos, eu sempre tive a seguinte filosofia de vida como obreiro. Sempre tive. E pretendo mantê-la comigo até o dia que o Senhor permitir que eu continue na obra. Enquanto eu estiver na igreja, eu vou ser submisso à minha liderança.
mesmo que eu não concorde com tudo que ela faça, eu vou ser submisso. E jamais vou contrariar a liderança porque a minha opinião é diferente da dela. Agora, o dia que eu não concordar mais com nada do que ela faz, aí sim, eu vou tomar outra decisão. Aí eu vou procurá-la e justificar o meu afastamento da igreja, ou o meu afastamento daquele cargo, como já fiz em algumas ocasiões. Quando não me sentia à vontade para trabalhar, procurei a liderança e disse: olha, é melhor colocar outro no meu lugar. E nunca me senti mal por conta disso, e nunca percebi nada de errado em fazer isso. Que Deus te abençoe. E ao encerrar este vídeo, quero pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva. E eu quero fazer um pedido especial hoje. Eu quero pedir que, se você abriu esse vídeo, você gostou, que você consiga mais 2 pessoas ou 3 pessoas para que também se inscrevam no canal. Porque se a gente conseguir isso, logo logo eu terei o número de inscritos suficiente para que eu possa fazer outras atividades aqui no canal que com certeza vai poder ajudar mais e contribuir mais com os irmãos. Que você tenha uma ótima aula no próximo domingo, que seus alunos sejam edificados e que seus alunos aprendam que servir a Deus é ser submisso.